Olá, meu nome é Jiren, e hoje eu vou te mostrar qual é a diferença de animes e desenhos. Mas antes eu queria mostrar o que a galerinha do Twitter acha que é. Vamos lá. A diferença é que quando tu assiste um desenho, tu lembra de tomar banho e se alimentar direito. Já quando assiste um anime, eu nunca vi diferença entre anime e desenho, exceto a abertura e músicas, que anime são muito melhores. Anime é mais foda que desenho. Desenho você faz no papel. Desenho animado é um desenho que você faz no papel e transforma ele em uma animação. E anime é específico para desenhos estilo manga animado. Sei lá, acho que é isso. Anime e desenho são mesmo, porém, são significados diferentes. Anime, desenhos e arte japonesa, onde personagens são com olhos grandes e detalhado. Desenho, qualquer desenho. Anime é incluído nisso, até cartoon usado bastante como abreviação. Nenhuma. O anime é um desenho, mas o que tá na mente popular é que os desenhos são as animações ocidentais e anime as orientais, tanto é que os japoneses se referem aos desenhos ocidentais com anime, visto que anime é uma abreviação de animation ou animação. Você sabe as diferenças entre desenhos e animes? Para muitas pessoas isso é indiferente, mas para muitos fãs ou pessoas que trabalham na área artística com certeza já notaram muitas diferenças, e nesse vídeo você vai percebê-las e notar como a influência cultural pode ser forte nessa distinção. Desde que as animações japonesas cruzaram fronteiras e ficaram famosas, houveram muitas discussões ao redor do mundo sobre esse assunto. Citarei aqui algumas das diferenças mais notáveis entre desenhos e animes, considerando o aspecto cultural e artístico. Terminologia. A palavra anime no Japão refere-se a todas as produções animadas, enquanto no Brasil significa gênero de desenhos animados de origem japonesa. A origem da palavra pode ter vindo de origem inglesa animation, animação, ou da palavra francesa anime, animado. No Japão, o anime não é um gênero, pois são produzidos filmes animados com conteúdo variado, dentro de todos os gêneros possíveis, seja comédia, terror, drama, ficção científica, etc. Além disso, eles possuem gêneros japoneses conhecidos como shonen, shoujo, ecchi, entre outros. Já os desenhos inicialmente foram usados como modelo ou estudo para pinturas. Mas com o tempo o termo cartoon foi se modificando e hoje refere-se a desenhos, tirinhas e animações. História. A história da animação é gigante e o primeiro desenho animado foi feito muito antes do século XVIII. Em 1868, John Barnes Linnet patenteou o primeiro flipbook com o nome Kinograph. Em 1834, o zootropo foi criado por William George Warner, que consistia em um tambor circular com pequenas janelas recortadas, através das quais o espectador olha. O tambor gira e diferentes desenhos passam, causando a ilusão de que está se movendo. Alguns dos desenhos mais antigos que conhecemos no Brasil são Gato Félix, Mickey Mouse e Betty Boop. A partir daí as animações começaram a evoluir. Os animes já tiveram uma história mais recente. Por volta de 1937, nos Estados Unidos, estava sendo anunciado a Branca de Neve e os Sete Anões, enquanto no Japão só em 1945 que estreou o Momotar, no Shippei, o primeiro longa-metragem animado. Assuntos de importância. Os desenhos geralmente são focados em comédia, fazer rir, e muitos são criados com conceitos humorísticos, desde desenhos infantis aos mais sérios. Grandes exemplos são os Simpsons, Family Guy, Peixonauta, Galinha Pintadinha, Apenas um Show, Hora de Aventura, entre outros. E no Brasil a ideia de fazer animação para comédia é muito forte. Porém não podemos generalizar, e existem sim grandes animações que abordam assuntos mais sérios e nem sempre têm a comédia como foco principal. Algumas animações da Liga da Justiça abordam assuntos políticos e intrapessoais, e inclusive desenhos mais infantis como a série Over Garden Valley é considerada fantástica e dramática. Já os animes, além de possuírem uma diversidade muito grande de gêneros, eles também possuem muitos focos diferentes em termos de história e roteiro. Existem animes que durante todos os seus episódios nem sequer têm uma piada e são extremamente dramáticos. Outros são complexos e podem fazer você refletir sobre si mesmo. Outros são filosóficos. Alguns são de comédia, de ação, e existem até mesmo animes eróticos e outros que abordam temas religiosos. Se você que acha que animes são muito japoneses, talvez esteja enganado. Muitos mangakas tentam trazer diferentes culturas para dentro de suas histórias, criando uma diversidade impressionante. Grandes exemplos de animes que não têm a comédia como foco principal são Death Note, Shingeki no Kyojin, Chrono Crusade e Anoter. Mas existem sim muitos animes de comédia, ou que pelo menos possuem em algum momento mais humor, como Naruto e Bleach, que os personagens podem brincar uns com os outros, fazer piadas, ser divertido, porém, a história em si aborda assuntos sérios. Técnicas de animação. Apesar de toda a tecnologia, muitos animes e desenhos ainda possuem produções com técnicas tradicionais de animação, criação de storyboard, dublagem, design dos personagens, etc. Porém nos animes os produtores constantemente reaproveitam muitos frames para não precisar fazer muitos desenhos. Isso faz com que custo e velocidade de produção caia drasticamente.
Na maioria das vezes a reaproveitação dos frames são imperceptíveis aos nossos olhos e a produção não perde tanta qualidade. Existe uma técnica de animação chamada embedding na qual é desenhado frames intermediários entre poses chaves. Essa técnica cria a ilusão de movimento, suavidade, entre outros efeitos. Nem sempre são desenhados com extrema qualidade, entretanto costumam ser imperceptíveis aos nossos olhos. Um frame de um episódio do novo anime Dragon Ball Super que é quase imperceptível para nossos olhos enquanto assistimos. Constantemente são usadas técnicas para economizar o tempo de produção. Repare que muitos animes possuem cenas no qual o personagem está parado e somente a câmera está se movendo de um lado para o outro tocando uma música no fundo. E muitas das vezes os personagens no fundo estão totalmente parados como o personagem principal mal pisca o olho. Essas cenas às vezes podem levar 4 segundos. Estilos e características. Você pode facilmente diferenciar um anime de um desenho somente observando os traços físicos dos personagens. Geralmente os personagens de anime possuem olhos grandes, cabelos grandes e membros mais alongados, enquanto os personagens de desenho possuem traços próximos da realidade. Porém, ainda são desenhos, e alguns não respeitam essa regra, tendo um estilo mais original. Em Hora de Aventura, por exemplo, os personagens nem parecem ter ossos nos braços e possuem proporções e um estilo completamente diferente de Ben 10. As expressões faciais dos animes também são muito diferentes. Por exemplo, quando os personagens estão muito estressados, assustados, com medo ou entediados costumam fazer expressões faciais exageradas. Muitas das vezes o nariz some, veias aparecem na testa, a boca e os olhos mudam completamente e em alguns casos eles viram até chibi, aqueles personagens pequenininhos. Os personagens podem até ter sangramento nasal quando estão perto do seu interesse amoroso. São muito detalhes e estereótipos que não encontramos na maioria dos desenhos, pois são daí intrínsecos à cultura japonesa. O que acharam das diferenças entre os animes e os desenhos? Vocês conheciam todas ou nunca perceberam diferenças? Deixe nos comentários suas opiniões. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.